Alanzinho, Fabinho fechou, grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Mais uma fera! Brasil, pra fora, Brasil, campeão do mundo! Janete bateu pra dentro na bandeja, espetacular, Janete! Série Narrador Esportivo. 2, 1, campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Temos o prazer de apresentar Luciano do Vale. Seja bem-vindo e boa noite. Obrigado, André. No arremate final, estamos aqui à sua disposição. Então, tudo a ver. E vocês estão de parabéns pelo programa, pela forma que vocês abordam aí o assunto gol. Estou à sua disposição, mestre. Como surgiu a narração na tua vida? Ela era um sonho já ou aconteceu por acaso? Olha, na realidade eu acho que eu sou um predestinado, porque com 5 anos de idade eu já roubava os botões das blusas da minha mãe, dos casacos, e fazia jogo de botão e já irradiava esses jogos. Isso nos idos de 1950. Em 1963 eu comecei a narrar futebol em rádio e fiquei durante 8 anos fazendo futebol em rádio, que é para mim a grande universidade. O rádio, ele é tudo para nós, locutores. Aliás, ele é tudo para aqueles que trabalham no sistema radiofônico, televisivo. É a base. Quem não faz rádio, quem não transmite futebol em rádio, quem não levou a sério o rádio, ele não vai ser um bom profissional na televisão. Porque a televisão é uma mistura do áudio com o som, com o áudio ambiente, quer dizer, é como dizia o Boni, o nosso grande Boni, superintendente da TV Globo, uma partida de futebol, de basquete, enfim, qualquer transmissão esportiva, o locutor, ele faz legendas. E o importante é a imagem, o importante do que está se vendo. Jamais um locutor vai ser mais importante do que o evento. E dentro disso você pode criar alguma coisa, pode ser levar a emoção, é coisa que eu sempre tentei fazer. Mas sempre respeitei essa norma de que o mais importante é a imagem. E para quem não sabe, o Luciano do Vale é diretor de uma emissora de rádio em Recife, né? Aqui no Paraná, de repente, tem algumas pessoas que não sabem disso, né? Acredito que a maioria, porque depois de 38 anos, 38 anos, eu voltei a transmitir futebol em rádio, mas aí já numa forma diferente, apenas para tentar colaborar com a Rádio Clube, que a Rádio Clube é a única rádio daquelas 5 primeiras no Brasil que tiveram a concessão para trabalhar com 100 quilos na antena. A Rádio Clube é uma rádio muito tradicional, do grupo dos Diários Associados. E infelizmente a Rádio Clube estava aí já com seu departamento de esportes fechados há 1 ano. E aqui em Pernambuco, como aliás em todo o Brasil, temos grandes profissionais e às vezes por falta de oportunidades eles ficam sem trabalho. Então foi por isso, foi mais um desafio, primeiro para mim mesmo, né, para poder voltar a transmitir e aproveitando as folgas que eu tenho na Bandeirantes, estou fazendo rádio e isso tem me valido muito, porque além de eu estar pegando a embocadura de novo para o rádio, me facilita na televisão para o reflexo, porque o reflexo da televisão acaba condicionando você a ficar mais lento e no rádio é o contrário, é completamente o contrário. E eu estou muito feliz porque a Rádio Clube que estava aqui em 4º lugar hoje está em 1º lugar. E eu fiquei muito feliz com toda essa nossa equipe. Nós temos grandes locutores aqui, nós temos o Bartolomeu, nós temos o Roberto Nascimento, que é comentarista. O time aqui é bom, o Tatá, que trabalhava comigo na televisão, também está fazendo rádio. O rádio é tudo. Luciano, dá para puxar na memória, de repente, qual foi o seu primeiro registro como narrador esportivo no rádio? Meu primeiro registro foi no dia 23 de janeiro de 1963. Eu trabalhei como repórter volante da Rádio Educadora de Campinas, no jogo no Moisés Zucarelli, Ponte Preta e São Bento de Marília, que aliás não existe mais. Antigamente ainda tinha o São Bento de Sorocaba. E depois de uns 15 dias eu fiz um jogo em Araraquara, uma preliminar. Naquela época havia o Campeonato Paulista de Aspirantes, eu fiz o jogo Guarani Ferroviária. Essa na realidade foi a minha primeira transmissão em rádio. A Ferroviária ganhou por 2-1. E eu me lembro que eu encontrei com o Zé Paulo de Andrade, esse extraordinário jornalista da Bandeirantes, que também fazia rádio, a grande Rádio Bandeirantes, de Edson Leite, Pedro Luiz, Mário Moraes. Naquele tempo só tinha fera. E ele dizia: ô garoto, você que vai começar a profissão agora, cuida bem da garganta, faz gargarejo com limão, com isso, com aquilo. Me deu 800 boas dicas.
e graças a Deus estamos aí. Você é um ouvinte de rádio e hoje, o que você gosta de acompanhar assim no rádio, quando você tem tempo, Luciano? Eu estou sempre com o rádio ligado. Eu gosto muito de acompanhar noticiário, gosto muito de acompanhar a música. Eu sou um cara que eu adoro espairecer. Normalmente, quando termina um jogo, as pessoas ficam explorando os vestiários, o que é normal, né? Eu prefiro sair do estádio e me desligar totalmente daquela concentração absoluta que se tem durante 2 horas e meia. E o rádio, para mim, é o grande companheiro. É o companheiro da sua cabeceira, é o companheiro da hora que você está tomando banho. Eu gosto de tudo do rádio, sou muito honesto para você. Eu só não gosto de coisa ruim, quando é feita no rádio, ou na televisão, ou no jornal. Que é a exploração para se ter audiência com coisas que realmente não são necessárias que sejam divulgadas da maneira com que são divulgadas. Uma coisa é você divulgar um fato que aconteceu, porque nós somos jornalistas, nós temos essa obrigação. Outra coisa é você, em cima disso, explorar, como foi recentemente esse caso, esse sequestro que acabou em morte em São Paulo, que tivemos aí online, né, todo aquele drama e pessoas procurando entrevistar o sequestrador. Quer dizer, eu acho que a gente acaba colaborando com outras cabeças mais fracas que acham que nesse momento eles se tornam heróis nacionais, entre aspas, né? Então, tirando isso daí, qualquer coisa para mim vale. Tem um narrador assim que você, esse cara eu gosto de ouvir quando eu tenho a possibilidade de ser ouvinte. Eu gosto muito do nosso Zé Silvério da Bandeirantes, acho um locutor de primeira qualidade. O Zé Silvério é um locutor que pode fazer do espetáculo, do jogo um espetáculo. Temos grandes narradores gaúchos, da Gaúcha, de Porto Alegre. Tem muita gente boa. Eu acho que o rádio ainda tem e deve manter esse tipo de coisa. O prefixo dos sonhos do Luciano do Valle, na época que estava ainda começando no rádio, qual era o prefixo dos sonhos? O prefixo dos sonhos, na minha época, quando a gente dá uma entrevista dessa, não poderia deixar de ser a Rádio Bandeirantes de São Paulo, por incrível que pareça. Porque eu comecei na Rádio Educadora de Campinas, que era do sistema da cadeia verde amarela norte-sul do Brasil. Então a Rádio Bandeirantes, na época, era um maior sonho, era o sonho de consumo. Como diz hoje o cidadão que começa com o canudinho debaixo do braço, né? A Globo e tal. Então, na época, era realmente a Rádio Bandeirantes. O Luciano, existe a hora de parar como narrador esportivo ou é uma profissão que não tem problema de idade, sim? Não, tem hora para parar. Na vida tem hora para parar, tem hora para começar, tem hora para recomeçar, tem hora para tudo. E tem para parar, sim. O que é isso? Ninguém é eterno, jamais ninguém poderá fazer isso e achar isso. Quem achar isso está roubado. Tem hora para parar, sim. E parar com dignidade, eu acho. Parar principalmente no auge. O maior exemplo disso tudo foi nos dado por esse homem chamado Edson Arantes do Nascimento. O Pelé soube a hora de parar e até hoje todo mundo tem saudades porque ele parou no auge. Porque depois do declínio, aí, meu amigo, tudo que você fez é jogado fora. A descrição perfeita do Luciano do Valle em todas, né, as grandes transmissões que você fez, mas tem uma em especial, de repente, um gol ou um momento em uma cobertura esportiva? Vocês de Curitiba aí já devem ter visto eu ter feito coisas que o esporte me proporcionou, mas não dá para dizer, essa ou aquela. Eu acho que tivemos grandes momentos, tivemos momentos difíceis, momentos tristes, né? Como a Copa do Mundo em 82, quando a Itália fez aquele 3-2. Tivemos momentos alegres com a vitória do Emerson na Índia, tivemos grandes momentos no voleibol, que eu tenho alguma colaboração aí com as 2 medalhas olímpicas, mas eu acho que o que vale é o todo, né? A gente tem que ver a média do que a gente faz. Os altos e baixos fazem parte da vida. Você está bem num dia, mal no outro, é normal. O que não é normal é você estar sempre mal ou você estar sempre bem. O ouvinte e também o telespectador é uma coisa básica, eu acredito. Ele liga para a emissora de rádio, para a emissora de televisão, ele quer saber qual time que o narrador torce. Isso é uma distorção que tem no Brasil, que vem dos dois lados. Primeiro, pelas rivalidades que existem nos determinados estados brasileiros, que são realmente muito fortes, né? Jamais um torcedor do Grêmio vai torcer para a vitória do Inter e vice-versa. Jamais aí no Atletiba, enfim,
Palmeiras e Corinthians. Imagine, essa semana aí o Palmeiras jogando em Buenos Aires, tinha um torcedor do Corinthians no meio da torcida da Argentina torcendo contra o Palmeiras. Isso é coisa de louco. Mas isso é coisa de torcedor. A paixão do torcedor que paga tem esse direito. Nós somos o contrário. Nós somos pagos para não ser assim, né? E outra coisa, esse negócio de falar eu sou isso, eu sou aquilo, isso eu acho uma profunda besteira, bobagem. Primeiro porque nenhum profissional, depois de um certo tempo de carreira, ele começa a torcer por alguém. Não consegue, porque você é profissional. É como o médico. O médico, ele está todo dia acostumado a entrar na sala de cirurgia, fazer uma cirurgia. Então aquilo para ele se torna, não vou dizer mecânico automático, porque não é bom, mas se torna comum, normal, mesmo o caso sendo difícil. Para nós jornalistas é a mesma coisa. Então se ganhar o Palmeiras, se ganhar o Santos, se ganhar o Ceará, se ganhar o Fortaleza, se ganhar o Curitiba, o Paraná, o Inter, o Grêmio, para mim tanto faz, mesmo porque nenhum desses times me paga o meu salário. Quem paga meu salário é a Rede Bandeirantes de televisão. A ela eu devo satisfação. Quando garoto, eu tive o meu time, que foi a Ponte Preta de Campinas, porque eu nasci lá, joguei lá, inclusive no Infanto Juvenil, mas isso é uma história que já passou há muito tempo, que não tem nada a ver. Hoje, se você perguntar para mim onde é que está a Ponte, só sei que ela está, por razões profissionais, numa outra divisão. Mas se você perguntar o número de pontos ganhos, se você perguntar o time da Ponte Preta como é que é, eu vou dizer para você que eu não sei. Henri Xavier. Ô Luciano, um grande abraço para você, boa noite. Ô Luciano, eu acompanhando as suas transmissões, você tem uma técnica muito interessante. Se o torcedor fechar os olhos, tá? Vendo um jogo pela televisão, a gente, se fechar os olhos, você indica onde a bola tá. Você sempre coloca jogador fulano de tal passou pedindo na esquerda ou passou pedindo na direita, o torcedor já tem uma ideia de onde a bola tá, do que está acontecendo no campo. Qual que é a técnica que você utiliza, Luciano? Isso daí veio do rádio, porque o rádio eu aprendi com um dos maiores papas, chamado Pedro Luiz, que você tem que usar a criatividade para dar a imaginação de quem está em casa. Na época não tinha televisão, então você imagina um cidadão com um rádio em casa, ouvindo um jogo do time preferido dele, por exemplo, no caso de Curitiba e Atlético, e o cara diz assim, desce o Curitiba, né? Volta o Atlético. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, a partir do momento que se diz assim, fulano de tal pegou pela meia direita campo defensivo do Curitiba, evoluiu, passou a linha que dividiu o gramado, desceu pelo lado direito, rente a linha lateral. Você começa a criar dentro da cabeça da pessoa exatamente o campo, vai se formando isso daí. Isso no rádio, ele me deu essa experiência e esse aprendizado que eu levei para a televisão, só que na televisão, como tem a imagem, eu não vou ficar com a redundância, né? Você está vendo que o cara está descendo, você está vendo onde é que ele está, então eu procurei acrescentar exatamente a possibilidade que o cara tem. Fulano está com a bola aí na meia direita, mas o Kleber está pedindo que está ali na frente, mas fulano tem essa opção do lado esquerdo. Quer dizer, é mais uma orientação, né? Para que a transmissão possa ter um pouco mais de colorido. É uma arte mesmo narrar futebol, Luciano? É uma arte e é um dom de Deus. Eu acho que não tem explicação. Não há técnica, ninguém vai ensinar você a narrar futebol. Futebol, basquete, ou vôlei, ou boxe, enfim. O dom da narração, o dom de transcrever o que você está vendo, principalmente com a imagem aliada, isso é um dom superior a qualquer um de nós. Que cada um exercite da melhor forma possível. Bom, então já que você concorda que é uma arte narrar futebol, e você deu uma declaração até polêmica em relação a essa questão, radialista, jornalista, em uma emissora filiada a Bandeirantes em Recife, né? Na TV Clube. Até eu gostaria de colocar o registro aqui para que você comentasse. Pode ser? Pode. A imprensa de São Paulo está o quê? Abrindo guerra com a imprensa do Brasil? Imprensa não, vírgula. Os que se acham da imprensa. Porque na minha condição de jornalista, não está o Neto, não está o Godoy, e comenta na Bandeirantes. Para comentar do meu lado tem que ter diploma. E eles não têm. Então não adianta ir na onda deles. Eles querem bagunça, querem audiência. Cadê o diploma do Milton Neves? Cadê? Cadê o diploma do Flávio Prado? Quero ver. É radialista. Jornalista não. E aí por dentro. Mas deixa pra lá. Tenho convidados aqui. Eu tô nervoso mesmo.
Tô triste mesmo, desculpa, eu sou sincero, o que eu sou fora, eu sou dentro, e acabou. Radialista ou jornalista, existe essa bronca ainda no rádio, na televisão, Luciano? Eu acho que isso é um problema das empresas, isso não é um problema meu. Eu errei ao tomar as dores de um povo que estava feliz por ter um jogo que decidia a Copa Brasil, e eu estava vendo o sacrifício que tinha sido feito, e também em função de tudo aquilo que estava acontecendo na porta do estádio, com a quebradeira geral, porque a ameaça que se tinha era muito grande. E eu tomei as dores que não deveria ter tomado. Já pedi desculpas pessoalmente ao Neto e pessoalmente ao Godoy, que na hora eu fiquei realmente muito nervoso, porque eu vivo aqui em Recife, eu tenho um programa diário aqui com a minha mulher, Tudo em Dia, e foi nesse programa exatamente que aconteceu tudo isso. E hoje com a internet, com essas coisas, e principalmente quando o assunto é polêmico, a velocidade é imensa. Se eu tivesse anunciado a descoberta da cura da AIDS, eles adoram uma polêmica. Então, é verdade. Então o assunto é encerrado, a gente tem trabalhado, daí um assunto para ser discutido num auditório. A gente tem que explicar a diferença de radialista para jornalista. Há uma diferença fundamental, né? O apresentador hoje em dia, não existe essa legalidade que muita gente quer dar, que o apresentador de televisão tem que ter o registro jornalista, tem que ter nada. Se fosse assim, a Adriana Galisteu não estaria aí apresentando, a Luciana Gimenez não estaria apresentando, com brilhantismo, a Hebe Camargo, que é a dama do país. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apresentador, animador de auditório, né? Âncora, tudo isso daí hoje ficou misturado. E nessa hora, também o meu desabafo foi nesse sentido. Que quem criou essa categoria de analistas esportivos com ex-comentaristas, com ex-jogadores, ex-atletas, né? Quem explicava o voleibol era o professor Paulo Russo, que ninguém sabia absolutamente nada. Então, cada um depois vai se aperfeiçoar do jeito que quiser. Mas uma coisa foi o desabafo, em função do que estava acontecendo no momento, mas que eu volto a insistir. Não cabia a mim naquele instante. E eu, quando erro, eu reconheço o erro e disse, o meu erro foi esse. O resto, a discussão, fica para uma outra oportunidade. Boa sorte nessas jornadas esportivas da vida. Maravilha, um grande abraço a vocês de Curitiba, eu adoro vocês, adoro o Paraná, respeito todo esse potencial do sul, do sudeste do país, sou fã aí de não só Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas defendo muito o meu Nordeste, porque eu acho que, e é meu Nordeste por adoção, porque eu sou de São Paulo, sou de Campinas, eu nasci em Campinas, porque eu acho que o Brasil tem que cada vez mais abrir campos de trabalhos e a gente tem aqui hoje realmente um manancial. Um grande abraço a vocês e estou com saudade aí do Paraná. Senhoras e senhores, Luciano do Vale. Romário fechou para a grande área. Vai o Flamengo, levou vantagem. Cruzamento é bom, Romário.